para a segunda live do projeto Maré Alta. E hoje nós vamos falar sobre planícies de sal, a ocupação humana e os processos. As apresentações serão ministradas pelos professores doutores David L. Miranda de Medeiros, LGCOS, e Olegário Azevedo Pereira, da UERJ. A moderação será feita por mim, Eduardo Lacerda Barros, Labomar UFC e LGCOS, e Felipe Nóbrega Ferreira, da FURG. Que sou eu. Boa tarde aí para todo mundo, sejam todo mundo bem-vindos. E eu quero começar aqui, acho que me junto às saudações do Eduardo, dou um muito obrigado de estar todo mundo aqui. Quem está longe, né, quem está do outro lado aí, professor João, estou lhe vendo aí faz um tempo, quem está nos ouvindo e assistindo, a gente queria também dar um pequeno lembrete, assim, antes, eu até anotei aqui para não me perder, que é a seguinte situação. A gente acaba se encontrando aqui hoje na live por uma situação que a gente sabe que é da pandemia, mas a gente, mais do que um grupo de pesquisadores, e aqui eu já estou falando da Rede Braspor, que é um pouco o meu papel, falo que eu vou usar um termo que é da professora Joana Freitas, para quem não conhece, que é mais, antes de pesquisadores, é um grupo de amigos. E eu nunca me esqueci disso. Então, estou só passando aqui para no início, para quem quiser acessar, saber o que é a Rede Braspor, é só entrar no site, que é a redebraspor.org. Ali tem não só os livros já publicados por todo mundo, a cada encontro, que é um ano no Brasil, outro em Portugal, como tem ali também para se inscrever no formulário e entrar na rede. Então, quem está nos ouvindo e não conhece, quem está nos vendo, ingressar na rede é bem simples, não é nada burocratizado, você vai no site, tem o formulário e manda. A partir dali começa a receber os informes e tudo que vai rolando junto à rede, né? Então, deixo esse convite para todo mundo sentir a vontade de entrar e começar a participar. E quero deixar também um recado para quem não conhece, um pouco do trabalho do Davis, o Davis de Paula. Ontem a gente gravou um programa sobre gestão costeira e pandemia, que está já no Spotify, está no Instagram também, no laboratório, né, do Grupo Ribombo. Então, é só botar Ribombo, ou então no próprio com o Davis, consegue também, ou só vou te pedir, Eduardo, o Instagram do laboratório de vocês, que publicou também. É @LGCOS. Acho que vocês podem ir lá, aproveitar para ver o link e curtir a página também. Isso, então a gente convida, então, antes da gente começar, a gente convida todo mundo a participar, ingressar na rede, conhecer o que se faz e também assistir, ouvir esse programa com o Davis. Então, já vou começar a apresentação aqui, o nosso primeiro convidado é o Olegário Pereira. Eu vou ler aqui brevemente o currículo dele e já passo a palavra para o Olegário, tá bom? O Olegário Nelson Azevedo Pereira possui licenciatura em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e mestrado em História Medieval e do Renascimento pela mesma instituição em 2012. Concluiu o doutoramento em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, agora no ano de 2019. Enquanto doutorando, foi bolsista da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e proveniente do convênio com o CEPES, o Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, do Porto, Portugal. É membro integrado do MARÉ, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Nova Lisboa, Caparica, Portugal. E também, como eu falei nisso, é membro da Rede Braspor. Então é um prazer estar com o Olegário. Dou um abraço no David, que depois vai ser apresentado, mas já deixo então a palavra agora com o Olegário. É contigo, é 20 minutos. A gente vai combinando aqui. Bom, um abraço. Bom, boa tarde a todos. Agradeço, em primeiro, o convite que me foi endereçado para poder participar neste evento, ao Davis e ao pessoal do LGCO. Muito obrigado pelo convite. E eu vou, então, apresentar um trabalho que resulta parcialmente da minha tese de doutorado, inserido neste debate que propuseram portanto, das planícies de sal e da ocupação. Eu não sei se já está, se o PowerPoint já está disponível. Tá disponível sim, Olegário. Já estamos vendo a primeira slide aqui já, pode seguir. Ok, obrigado. Então, portanto, o trabalho que eu desenvolvi é inserido nesta questão das planícies de sal, da ocupação humana e dos processos atinentes à mesma,
e eu tomo como caso de estudo a Laguna de Araruama, que foi um dos objetos de estudo da minha tese de doutoramento. A Laguna de Araruama, como devem conhecer, ela situa-se no litoral sudeste do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, ocupa uma área com cerca de 220 km² e um comprimento de cerca de 40 km², com uma largura de cerca de 13 km de largura. Portanto, é uma área que está, como se pode ver a vermelho, bastante antropizada, especialmente no seu entorno, na zona norte, onde se demonstra aí a vermelho os vários núcleos populacionais que atualmente existem na laguna, e na parte da restinga, que faz, portanto, a divisão com o oceano, vê-se já o aparecimento de alguns núcleos urbanos também, que mais tarde vamos verificar que trata-se de ocupação irregular e que traz vários problemas relacionados com o ecossistema. Vou começar por uma pequena contextualização sobre a evolução geomorfológica deste sistema lagunar, para depois inserir aquilo que eu tenho discutido mais e debatido mais, que é a relação portanto, a interação entre o homem e o meio, principalmente em sistemas lagunares costeiros, e baseado, portanto, com ênfase na história ambiental. Quanto à Laguna de Araruama, os primeiros trabalhos referentes à sua evolução geomorfológica vieram das investigações do Alberto Lamego. O Alberto Lamego, isto nos idos dos anos 40, por aí, e o Alberto Lamego, nessa altura, demonstrou as diferentes fases de evolução do litoral praticamente para todos os sistemas lagunares do estado do Rio de Janeiro, sendo um deles a Laguna de Araruama. Segundo a teoria que ele avançou, portanto, haveria uma baía, uma reentrância marítima, que começou a crescer uma restinga arenosa devido às correntes de deriva litorânea, que depois encaixou ali na ilha de Cabo Frio e acabou por fechar o sistema lagunar e dar-lhe a configuração que ele tem atualmente. Mais tarde, surgiram outras perspectivas relativamente a esta situação de evolução geomorfológica do sistema lagunar, sendo que alguns estudos começaram por apontar que, na verdade, o cordão litorâneo desenvolveu-se em duas fases distintas, sendo a primeira durante o Pleistoceno, há cerca de 120 mil anos antes do presente, e o segundo cordão, aquele mais próximo ao mar, durante a fase do Holoceno, há cerca de 5 mil anos antes do presente. Como podem verificar nessa figura, portanto, a partir da letra D até ao círculo que delimita a ilha de Cabo Frio, o cordão só apresenta a sua fase do Holoceno. Então nós adiantamos uma outra tese que indica que eventualmente, ou com quase toda a certeza, digamos, a antropização desta zona, desta região, também terá influenciado muito na evolução deste cordão litorâneo, especialmente na questão do cordão do Holoceno e na sua fase final. Então nós temos um processo de ocupação humana que se intensifica a partir da colonização europeia na região, que, por sua vez, através da agricultura, da deflorestação, entre outras questões, aumentou o débito sedimentar no oceano, primeiramente nas lagunas, depois no oceano, e refiro-me especificamente a uma laguna que fica a sul desta, que é a laguna de Saquarema, por sua vez depositaria esse transporte, esses sedimentos no oceano, por sua vez eram carregados através da deriva litorânea, e o que vai de encontro, de certa forma, à teoria aventada pelo Alberto Lamego. Aqui nós podemos ver alguns indícios que nos levaram a essa tese. Por um lado, nós temos aqui um mapa de 1579, de Jacques de Vaudeclair, que denota-se ali que tem a constituição de duas ilhas distintas. Tem uma ilha maior, que corresponderia à ilha de Cabo Frio, e depois tem uma ilha mais pequena, que provavelmente seria onde hoje é o Pontal da Ataleia. Ou seja, a zona, hoje em dia, que liga o Tombo, portanto, o Tombo que liga o continente à ilha, naquela altura deveria ter uma passagem, não deveria estar completamente colmatado, e então eu represento aí na seta azul, no mapa geológico simplificado, essa possível passagem. Por outro lado, nós temos nessa região uma fenda, que é a chamada Fenda de Nossa Senhora, que eventualmente até poderia ser a representação dessa fenda que consta no mapa. No entanto, não nos parece ser isso, até porque o mapa também representa ali uma pequena ilhota
com os escritos dos locais por onde os navios deveriam navegar para atravessar esta zona em segurança, que possivelmente poderia corresponder à Ilha dos Porcos, que está representada no mapa geológico simplificado. Então nós temos aqui a possibilidade de ter havido, devido à antropização da zona, ter havido um aumento do débito sedimentar que contribuiu para a finalização do cordão holocénico da Restinga. Por outro lado, nós temos indícios da documentação escrita. Por um lado, nós temos cronistas como o Gabriel Soares de Sousa, que em 1587 refere que, na verdade, o Cabo não é uma ilha, porque o mar corta-o e não, por onde não se enxerga de fora, mas pode passar um navio. Por outro lado, temos uma descrição de 1729 de uma pessoa que estaria na Praia do Anjo e que vislumbraria a ilha do Cabo Frio e que dessa ilha haveria uma segunda ilha que partia através dessa. Então, tudo leva a crer que realmente houvesse essa situação. Por outro lado, nós na cartografia do século XVIII temos a representação de algumas pequenas ilhas dentro do sistema lagunar, o que evidencia que o desenvolvimento dos cordões internos, dos esporões internos ainda não estava completamente delineado, e isto provavelmente acabou por completar o seu delineamento pelo aumento, como eu referi, da deposição sedimentar e do seu carregamento através dos cursos fluviais. E confrontando isto com a documentação histórica, nós podemos verificar que nessa altura, não é? A partir de 1615, mais precisamente, quando ocorre a fundação da cidade de Cabo Frio, embora anteriormente com a estadia dos franceses e mais tarde dos holandeses, houve uma forte exploração dos recursos naturais da área, nomeadamente do pau-brasil e a evolução, digamos, a incrementação dos sistemas de agricultura nesta região, e por outro lado, um grande desenvolvimento da cultura através da instalação dos jesuítas e dos beneditinos, dos carmelitas, tudo ordens religiosas que tomaram conta, entre aspas, desta região e que aumentaram então a agricultura e a deflorestação, que por sua vez redundou no aumento de deposição sedimentar. Por outro lado, nós temos um crescendo da ocupação humana, especialmente observado a partir dos séculos XVII, a partir de 1679 até 1797, são os dados que nós coligemos, que nos dão, portanto, a quantificação mais certa, mais tangível, e observando o gráfico, nós vemos que em 1679 a cidade de Cabo Frio tinha apenas 100 habitantes e até 1759, através da documentação analisada, nós não temos dados quantitativos. No entanto, temos dados qualitativos em que há descrições da cidade de Cabo Frio como se fosse uma pequena aldeia, uma cidade em ruínas, uma cidade a precisar de um incremento régio para conseguir estabelecer maior população. Enquanto isso, um bocadinho a norte de Cabo Frio, nós temos a cidade de São Pedro da Aldeia, que era um núcleo jesuíta, onde os jesuítas estabeleceram a sua missão, e nós já temos em 1684, temos já 200 habitantes, ou seja, mais população em São Pedro da Aldeia do que em Cabo Frio, que sobe para 1210 habitantes, e somente em 1797 é que Cabo Frio consegue superar São Pedro da Aldeia relativamente ao quantitativo populacional. Entretanto, as outras 3 grandes cidades que existem naquela região atualmente, naquela época não passavam de pequenos espaços, provavelmente ainda isolados e também sob o jugo das ordens religiosas. É o caso de Araruama, em que nós só encontramos para 1763 uma pequena referência a dizer que era só uma paragem, era a paragem de Araruama, portanto, à partida nada de muito significativo. E depois, em 1814, temos uma referência que diz que na localidade apenas existem fazendas e casas isoladas. No caso de Iguaba, temos somente 2 sesmarias no início do século XVIII e depois, em 1754, refere-se que a maior parte da localidade é de matos maninhos e terras de volutas, e Saquarema, também fundada em 1622 para uns autores e 1675 para outros. Em 1725 somente encontramos uma sesmaria com uma engenhoca de aguardente e em 1814
era constituída por um pequeno arraial, só com 2 ruas, portanto era tudo localidades pequenas. O gráfico circular que colocámos é relativamente aos contratos de sesmaria que compilámos para esta época, entre 1720 e 1822, e de certa forma eles vão ao encontro do referido, uma vez que após aquela primeira fase de ocupação de Cabo Frio e de São Pedro da Aldeia, as áreas onde se nota mais contratos de sesmaria a surgir são precisamente Iguaba, Araruama e Saquarema, aquelas que estariam com mais terras disponíveis, digamos, para serem ocupadas, e por outro lado, aquelas que seriam mais tarde libertadas, entre aspas, do poder das ordens religiosas quando elas são expulsas da região. À medida que essa zona do entorno lagunar foi ficando cada vez mais com maior número de população, nós denotamos um crescendo das sesmarias outorgadas cada vez mais para o interior. Isto reflete aquilo que foi a forma de colonização portuguesa, como sabem, que normalmente vai do litoral para as terras do interior, e no caso nós temos ao longo do século XVIII, meados do século XVIII, até à década de 20 do século XIX, nós temos as sesmarias cada vez mais a constarem nas zonas mais afastadas do sistema lagunar e, inclusive, ocupando terras que anteriormente eram dessas ordens religiosas. Isto para dar uma ideia da dinâmica populacional, digamos, que existia nesta região. Entretanto, não só a deflorestação e a agricultura eram os principais elementos explorados nesta zona. A Laguna de Araruama era um ecossistema bastante importante, com um manancial de recursos naturais enorme. Refiro-me, por exemplo, ao pescado e, principalmente, à salicultura. Trata-se de uma laguna hipersalina e que, portanto, tem condições naturais para a produção do sal e deve-se basicamente a meia dúzia de fatores naturais que assim o ditam. Por um lado, nós temos a proteção da restinga em relação à proteção conferida pela restinga em relação ao impacto da agitação marítima, que protege as salinas no seu interior e diminui o fluxo das águas no seu interior, permitindo a produção de sal. Por outro lado, é uma laguna com uma profundidade bastante reduzida, tem uma insignificante drenagem fluvial, uma vez que ela só está conectada com o oceano através de um único canal de ligação, e também as questões climáticas devido às temperaturas. Trata-se de uma região maioritariamente de clima semiárido e também devido ao vento, à direção do vento e à elevada ventilação que se faz sentir na região, que proporciona uma evaporação mais acelerada do sal. Considerando o facto destas condições naturais, o sal sempre foi, digamos, utilizado no entorno lagunar. As crónicas da época da colonização e dos descobrimentos dão-nos ideia disso. Por um lado, nós temos um cronista francês, o Jean de Lery, que em 1578 escreve que os selvagens já sabiam fabricar o sal retendo a água do mar em valos, usavam-nos inclusive na própria alimentação. Depois, mais tarde, nós temos o Gabriel Soares de Sousa, que refere precisamente a mesma coisa, que os indígenas retiravam das marinhas, portanto, sem haver marinhas, eles retiravam sal que se formava naturalmente na laguna. E mais tarde, em 1627, temos o Frei Vicente de Salvador, que nos diz que no Brasil existia já uma profícua exploração salineira, não só em salinas artificialmente construídas para o efeito, mas também em salinas naturais, como no caso de Cabo Frio e no caso de Rio Grande. Nesta altura, entra em vigor o monopólio do sal por parte da coroa portuguesa, que vai durar, portanto, entre 1631 e 1801. Esse monopólio restringia tanto a construção de salinas como a exploração livre do sal. Contudo, nós temos verificado, e estamos um pouco na dúvida com isso, e estamos até a pensar em desenvolver um estudo nesse sentido, nós temos verificado que todos os autores têm colocado essa questão, que até o final do monopólio do sal, as salinas, o sal produzido era das salinas naturais, digamos. No entanto, temos alguns indícios que
que essa exploração também podia já provir de salinas colocadas artificialmente, não é? Construídas artificialmente. Nós temos uma memória de 1883, muito póstuma, com certeza, mas que refere que os primeiros povoadores já deixavam em testamento as suas salinas e que possuíam avultados números de meios de sal de produção. Na documentação, até o momento, não encontramos nenhum documento anterior a 1780, por aí, que refira realmente a essa implementação de salinas artificiais. No entanto, também podemos ver que na cartografia também já se refere que a região tinha muitas salinas, como neste mapa que eu represento aqui, de João Teixeira Albernaz, do ano 1640, em que ele não deixa de referir esse facto, o que realmente leva a supor que eventualmente haveria já ali uma grande produção de sal. Por outro lado, nós entre 1656 e 1801 tem um elevado comércio de sal entre Cabo Frio, procedente obviamente da Laguna de Araruama, para outros pontos não só da região, mas também do país. Então a documentação leva-nos a entender que há alguma exportação para Pernambuco. Temos o caso de 1 ou 2 documentos que referem essa questão, e temos também a exportação para São Vicente, para a cidade de Santos, que na altura, portanto, pertencia a São Vicente, para o Rio de Janeiro, para a cidade de Rio de Janeiro, que era um dos principais compradores do sal de Araruama, era precisamente o Rio de Janeiro, e também, obviamente, para o entorno da laguna, para as necessidades locais, digamos. Tudo isto leva a crer, isto são documentos de 1656 e 1801, ou seja, durante o monopólio da coroa, leva a crer que realmente a exploração de sal e a sua produção seria bastante elevada. Os mapas de cartografia do século XVII e XVIII também demonstram a existência das salinas e, portanto, o conhecimento que havia produção de sal e salinas situadas nesta região. Temos aqui um exemplo da década de 60 do século XVII e temos aqui um exemplo da década de 70 do século XVIII que demonstram ali as salinas perfeitamente delineadas. Resta saber então se realmente eram naturais ou se eram já alguma forma de antropização daquele ecossistema. Essa produção de sal também se pode, elevadíssima, também se pode denotar através de uma análise sobre a pesca que ocorria na região naquela altura. Temos alguns documentos também do início do século XVIII até meados do século XVIII que nos descrevem as várias pescarias que existiam na região. Eu coloquei aqui no mapa as diferentes praias onde essas pescarias existiam e temos documentos que nos referem uma elevada percentagem de pescado que era capturado na ordem das milhões de toneladas anuais e que, portanto, prescindia do sal para proceder à salga de pescado, para posteriormente ser exportado, uma vez que ele era muitas vezes exportado para o Rio de Janeiro e para Santos, seguindo basicamente as mesmas rotas de comércio que o sal seguia. Então tudo isso leva a crer essa situação. Em 1801, com o fim do monopólio do sal, nós começamos a ver um interesse régio. Aliás, esse interesse régio vem um pouquinho antes, vem de finais da década de 70 do século passado, do século anterior. No entanto, começa-se a ver interesse da coroa em reativar a produção de sal, em investir realmente na produção de sal na laguna. E nós temos, em 1811, uma primeira concessão documentada para que a restinga fosse repartida e para que se instalasse a salicultura na mesma. Em 1824, nós temos a concessão de meia légua a Luís Lindenberg, que foi o primeiro empresário que construiu salinas industriais na região. Entre 1828 e 1840, a Assembleia do Rio de Janeiro concede autorização à Câmara para arrematar as salinas naturais do seu município, ou seja, distribuir as salinas e incrementar a produção de sal. E isto concorre, então, para uma posterior proliferação de salinas no entorno lagunar. E muitas dessas salinas eram de portugueses. Isto porque, no início do século XIX, Portugal enfrentou as invasões francesas e muitos portugueses, com certeza, na sua fuga para o Brasil, muitos deles até com a coroa, ao caso dos primeiros a quem foi concedido a restinga em 1811, vieram para o Brasil na fuga da família Régia das invasões francesas. Então nós temos muitos portugueses a quem é concedido salinas no entorno da Laguna de Araruama. E então começa aí uma forte produção de sal e nós nos registros, através dos registros de aforamentos dos séculos XIX
e até à segunda metade do século XX para toda a região do entorno da laguna. Nós temos várias regiões onde a salicultura foi implementada e com várias salinas, várias indústrias, métodos já devidamente industrializados a produzir o sal. E o sal, digamos que foi o vetor económico mais importante desta região nesta primeira metade, segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, até mais ou menos anos 50, 60, foi o vetor económico mais importante desta região, até que surge não só a concorrência do sal, das salinas do Rio Grande do Norte, mas também a questão do turismo. Essas salinas, essa construção de salinas, provocou grandes alterações no entorno lagunar. Nós aqui temos o exemplo retirado da tese de Lessa, do ano 1990. Nós temos o exemplo de zonas aterradas por salinas, junto ao canal do Itajuru, principalmente. É curioso que a primeira zona a vermelho é precisamente, nós encontramos um registro de aforamento, que é precisamente um português que aterra parte desta zona, um tal de João Gago, súbito de Sua Majestade de Portugal, que faz os primeiros aterramentos nesta região nos inícios do século XX, mas temos várias regiões que são modificadas devido à exploração de sal e, por outro lado, devido ao incremento do turismo, que começa então na década de 60, 70 do século XX e que vai acabar por ditar o declínio da salicultura na região e uma alteração dos paradigmas económicos. Aqui eu coloquei algumas imagens para dar o exemplo dos problemas que o turismo tem trazido a esta região. Nós temos aqui numa figura a ocupação a ocupação imobiliária junto à laguna, sem ter preocupações com a delimitação das suas margens, etc., o que pode provocar problemas, não só com as subidas do nível do mar, do lençol da laguna, mas também problemas relacionados com a erosão costeira, entre outras. E nós temos também ali um projeto de um resort que supostamente estaria a ser estudado para ser implementado na Restinga, e é precisamente nesta zona onde apareciam aquelas salinas nos mapas do século XVIII, aquelas zonas de produção de sal. Agora querem implementar um resort, o que também pode ser problemático. E em baixo temos a zona de Arraial do Cabo, que seria então, segundo os dados que podemos verificar, a última parte a ser colmatada com o desenvolvimento do cordão litorâneo do Holocénico, e que hoje é densamente povoada e eventualmente também pode trazer alguns problemas, uma vez que já se assistam a questões de erosão costeira num destes trechos litorâneos. Aqui nós temos outra representação da Restinga, onde podemos ver um mapa dos anos 70, do século XX, em que são representados os talhos, as salinas, a divisão das salinas, que mais tarde foram aterradas e ocupadas, como se pode ver na figura 2, aterradas e ocupadas para implementação imobiliária, o que traz diversos problemas, não só para o ecossistema, mas também para a própria população, devido ao risco de estarem naquela zona. Tem acontecido alguns problemas, como inundações, entre outros. Então, toda esta questão é bastante interessante analisar desse ponto de vista de longa duração, para se perceber não só a forma como as populações se colocaram naquela área, a forma como a área foi explorada, e começar a perceber que realmente algumas coisas têm que ser alteradas e que se tem que ter muito cuidado com a maneira como se constrói, com a maneira como se desenvolve os ritmos económicos, para que não haja mais tarde problemas que depois podem ser inviáveis a sua resolução. Muito obrigado pela atenção e espero não ter demorado muito tempo, ter passado o tempo. Obrigado, Olegário, pela apresentação. Antes de darmos prosseguimento, eu gostaria de registrar aqui também a presença dos professores Alverinho Dias, Silvia Pereira, Emiliano Castro, David Paula, Mailton Nogueira, Diógenes Costa, Francisco Maciel de Moura e Paulo Henrique. E aí, para as nossas próximas atividades, eu gostaria de apresentar o professor David Hélio. Ele é professor substituto dos cursos de graduação em Geografia da Universidade Estadual do Ceará, a UES, doutor em Ciências Marinhas Tropicais pelo Instituto de Ciências do Mar, da UFC,
mestre em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, UES, graduado em Geografia, bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, membro do Grupo de Pesquisa em Sistemas Costeiros e Oceânicos do CNPq, é pesquisador vinculado ao Laboratório de Geologia e Geomorfologia Costeira e Oceânica, o LGCO, e ao Laboratório de Oceanografia Geológica, o LOG, da UFC, participa da Rede Braspó, para o estudo dos sistemas costeiros, também possui experiência na área de geociências, com ênfase nas geotecnologias aplicadas, sistemas de informações geográficas, bancos de dados, georreferenciados, geoprocessamento, sensoramento remoto e processamento digital de imagens, e atua nos seguintes temas: geoecologia, geomorfologia costeira estuarina, hidrogeografia fluvial e estuarina, sedimentologia e pedologia em planícies fluvio-marinhas. Então, David Heller, com você. Então, boa tarde a todos. Poderiam conferir se a tela está aparecendo, ou vocês estão me ouvindo realmente? Sim, tudo correto. Também aqui, também. Beleza, obrigado. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite e, ao mesmo tempo, parabenizar, né, aos organizadores desse ciclo de debates Maré Alta, Conversas em Volta de Terra e Mar, na pessoa do professor Davis, professor Miguel, professor Eduardo, o graduando Matheus e diversos outros colegas, né, do LGCO, do nosso grupo de pesquisa, Sistema Costeiro e Oceânico, da RESMAR, e de todos os membros, né, da Rede Braspol. Então, gostaria também de cumprimentar, né, os professores Eduardo, o professor Felipe, que estão mediando esse nosso momento, cumprimentar também ao professor Olegário, né, que acabou de fazer a exposição. Estamos aqui dividindo, né, um pouco do que as nossas experiências, né, em estudar essas planícies de sal, né, como o próprio tema nos chama, nos pôde permitir, né, no meu caso, particularmente, desde o meu início, enquanto estudante de graduação, até os dias atuais, né, então, venho aqui trazer um pouco para vocês. Então, também dar as boas-vindas para todos que estão aqui presentes, agradecer a presença de vocês por reservar esse tempo para participar desses nossos eventos. Tá? Então, eu trago como título dessa minha exposição, né, as planícies evaporíticas, como elas se formam e a que se destinam. Só contextualizando, né, que o estudo sobre as planícies evaporíticas, se vocês forem olhar, né, eles são relativamente recentes sob as perspectivas que iremos tratar um pouco aqui, né, eles se iniciaram aí há cerca de 60 anos atrás, lá no atual território dos Emirados Árabes Unidos, mas uma perspectiva maior de associar, né, as faces evaporíticas à geologia do petróleo, né, e com os anos para cá, esses estudos vieram crescendo, né, escolas, né, não só a nível de Europa, mas também aqui no Brasil, né, estão tentando contribuir, trazer informações significativas sobre esses ambientes. Então, as planícies evaporíticas, né, elas estão aí associadas, esses ambientes planos, né, título de destaque, nessas áreas planas, né, em nível superficial, que tem relevos, né, em natureza suave, tá? E só um pouquinho, pessoal, do problema aqui no microfone. Vocês estão me ouvindo? Sim, David, agora sim. Perfeito. Então, essas planícies, né, elas estão aí associadas, né, são ambientes susceptíveis, né, a que tenham contato no momento atual, ou mesmo pretérito, né, com ambientes marinhos adjacentes. E então, nessas planícies, né, elas podem ser susceptíveis à formação de rochas de natureza sedimentar, né, que são chamadas as rochas evaporíticas. Então, aí em tela vocês já têm uma oportunidade de ver conceitos clássicos, né, mas para o pessoal que trabalha aqui com a geologia sedimentar, geomorfologia, né, muito acostumado com a compreensão do que seriam esses sedimentos, né, mais de ordem terrígeno, né, que são, né, os sedimentos terrígenos clássicos, que eles são, de fato, provenientes da fragmentação de uma rocha-mãe, e que eles são, né, então, transportados até um ambiente deposicional, onde lá vão adquirir suas características fáceis, né, de acordo com as variações dos tamanhos dos grãos e suas estruturas sedimentares, né.
Os evaporitos, por sua vez, eles se originam no próprio ambiente deposicional, né, a partir da precipitação, né, de natureza físico-química diante, né, de ambientes de baixo aporte terrígeno e com condições de, principalmente pelas condições de aridez e semiaridez. Ou seja, conforme já falavam pesquisadores aí da década de 90, como James, Kendall, né, os sedimentos terrígenos, eles se fazem, enquanto os sedimentos evaporíticos, eles nascem, né? Então, esses sedimentos, esses evaporíticos, eles são formados, né, de acordo com uma sequência de sais, né, que estão contidos na água do mar, e na medida que se aumenta o nível da salinidade dessa água, a gente vai perdendo aquela substância líquida e dando, então, vez a essa substância sólida, né? Em que é muito nítido, como vocês podem observar aí na tela, né, esse aumento, né, nesse eixo abaixo da salinidade, né, que na medida que se aumenta a salinidade, nós vamos tendo uma sequência de precipitações de sais evaporíticos, como a calcita, né, quando o nível de salinidade chega a atingir 3, 4 vezes mais do que o esperado da água do mar, a gipsita, e um grande destaque, né, ao cloreto de sódio, que é um mineral halita, né, que chega com as concentrações de níveis de salinidade até, né, 7, 8 vezes mais. Então, né, esses ambientes, na verdade, eles se constituem, além disso, como vocês já podem ver, para que ocorra a precipitação evaporítica, né, ambientes hipersalinizados, ou seja, com elevados níveis de salinidade. E esses ambientes de deposição evaporítica, como eu falei um pouco mais cedo, eles podem ser até mesmo continentais, né, e, sobretudo associados às áreas, né, que em tempos remotos, tiveram algum contato com o ambiente marinho adjacente, e que hoje, né, essa composição iônica, ela, mesmo sendo alterada, né, com os aportes terrígenos, ainda há a concentração e formação de sais evaporíticos, como acontece no contexto do altiplano andino, né, no deserto Simpson, na Austrália, no lago de Magadir, no Quênia, né, nos Estados Unidos, em Salt Lake, etc. Mas aqui a nossa proposta hoje é priorizar, né, até principalmente pela formação que nós temos, nos ambientes que estudamos, a esses ambientes predispostos à deposição evaporítica, nessas planícies costeiras litorâneas. Aí vem um grande destaque aos Emirados Árabes Unidos e a costa setentrional do Brasil, principalmente delimitada pela área do semiárido e com seu núcleo maior de desenvolvimento e expansão dessas áreas no litoral do Rio Grande do Norte. Então, de acordo com esses níveis elevados de salinidade, né, a gente vai tendo a constituição de paisagens, né, que são ambientes aí, dominados por essas elevadas concentrações de sais e precipitações de sais diversos, né. Como vocês podem observar nas planícies estuarinas do Piranhas-Açu, no Rio Grande do Norte, né, no Apodi Mossoró, também no Rio Grande do Norte, na costa noroeste do Ceará, no Acaraú, e também em sistemas lacustres, né, que são observados, como no litoral do Rio Grande do Norte, no município de São Bento do Norte, em Areia Branca, e também, né, como inclusive observado por alguns estudos, né, feitos na costa do Ceará, pela professora Lidriana, o professor Jado, né, sobre esses ambientes que transitam, né, de uma evolução do sistema fluviustuarino a um sistema lacustre. A gente tem a predisposição hipersalina e alguns deles, inclusive, levam à precipitação desses sais evaporíticos, como acontece, né, na costa do Rio Grande do Norte. Tá? Então, para quem, né, não é da região, apenas para situar onde basicamente nós iremos aqui discorrer mais sobre essa nossa área de estudo, né, sobre a delimitação do semiárido, né, e com grande foco a essa região aqui da costa setentrional do Rio Grande do Norte, porque é uma área de destaque, né, que tem extensas dessas planícies e que, em termos de produção, né, elas representam aí cerca de 97% de todo o sal que é produzido e consumido no Brasil,
né, e torna o Brasil um dos principais produtores de sal marinho do mundo, né, uma vez que a aleta, né, sal marinho popular, né, como conhecemos, né, é composto pelo a fórmula do NaCl, cloreto de sódio. Então, nós temos essas três grandes zonas, né, de depósitos evaporíticos na costa setentrional do Rio Grande do Norte. É se destacar aqui planícies pré-salinas, né, nós temos em diversos litorais, mas aqui a gente está dando uma ênfase a essas áreas em que há grandes áreas, né, grandes extensões. E para que a gente possa entender esse potencial, que inclusive o nosso colega Olegário comentou aí um pouco, né, da competição que havia na produção salineira lá na costa do Rio de Janeiro, com aqui a costa do Rio Grande do Norte, a gente precisa, né, voltar um tempo aí para alguns bilhões de anos, né, e referenciar alguns grandes pesquisadores, umas referências clássicas aqui, como Bertani, Araripe Feijó, o professor Hilário Bezerra, o próprio professor Rubson Maia, da UFC, que alguns pessoal aqui conhecem, né? Então, por que a gente fala de precisar voltar um tempo mais, né? Essa área, né, ela está inserida no contexto próprio da Bacia Potiguar. A Bacia Potiguar, como a gente sabe, né, muitos aí sabem, faz parte dos sistemas dos rifts cretáceos do Nordeste, tá? E, inclusive, pessoal, deixa eu só até falar, eu vou pedir um pouco aqui, muito da abstração de vocês, de tentar caminhar entre esses mapas aqui, para a gente tentar discorrer sobre isso. Então, primeiramente, eu peço que vocês olhem esse aqui mais centralizado, maior, né, em que há a disposição da Bacia Potiguar, né, onde está ali o estuário e a porção de embasamento pré-cambriano. Né? Então, voltando um pouco sobre isso aí, esse estiramento crustal, né, que está associado, né, ao próprio contexto de formação da Bacia Potiguar, levou, então, à formação do Oceano Atlântico, né, a partir da separação da placa africana e a sul-americana. A partir daí, a gente vai começar a ter uns desdobramentos muito, muito interessantes e muito particulares que vão fazer com que essa área seja, né, extremamente, esse potencial dela se tornou tão elevado para ter essas áreas evaporíticas. Né? Primeiro, como vocês podem aqui observar, né, entre o contato, né, toda essa seção pós-rift da Bacia Potiguar, ela é representada, né, por um escarpamento, né, do topo dessa seção pós-rift, da borda aqui da bacia, em que fez com que isso diminuísse a competência fluvial. Aí eu peço que vocês olhem mais um pouquinho esse plano da drenagem, né, que está na porção central, mais acima. Né? E isso diminuiu essa competência fluvial, principalmente no baixo curso. E isso acabou com que, naturalmente, a gente está falando aqui, né, de evoluções em tempo, em milhões de anos, isso fez com que, naturalmente, houvesse um impedimento da própria progradação, né, em direção à linha de costa. Né. Outra coisa muito importante, eu peço que vocês vão associando, né, sempre que as drenagens ao contexto geológico que está presente, é que a maior porosidade do substrato que está presente na seção pós-rift da Bacia Potiguar, representado aqui pelos arenitos da formação Açu, o calcário da formação Jandaíra, né, fazem com que nós tenhamos, então, essa diminuição dessa rede de drenagem, né, e que é mais uma condicionante natural que esse escoamento que ocorra, né, em direção à costa, ele possa ser, de certa forma, impactado. Né. Aí, outra coisa, né, eu já peço para vocês observarem aqui mais no canto esquerdo, abaixo, né, sobre esse altimétrico. Né, como vocês podem ver, inclusive, né, esse destaque aqui mais escuro do mapa, né, que representam essas cotas mais baixas do terreno, elas estão associadas em que a um processo de dissecação, tá, que foi promovido pelo próprio rebaixamento do nível de base que ocorreu no último máximo glacial. O que é que isso aconteceu? Essa dissecação do relevo, ela chegou, inclusive, a atingir o nível de base do Cretáceo, né? Representada aqui, como vocês veem, por toda essa seção pós-rift da Bacia Potiguar. Então, como consequência disso, essa depressão que foi aqui formada, tá, a partir dessa dissecação, ela fez com que o sistema fluvio-marinho avançou para dentro
do baixo curso do rio, né? E isso, conforme muito bem destacado, inclusive nos estudos do professor Rubson, professor Hilário, através de datações, né? Associado a todo esse contexto estrutural e de repercussão na drenagem, nós temos, aí como vocês podem ver aqui mais acima, né, do canto esquerdo, né, uma área que é caracterizada pelo déficit pluviométrico mais elevado do Brasil, né? E que essas características da semiaridez, né, elas estão aí pelo menos desde o Pleistoceno para cá. E voltando um pouco aqui para esse que traz as informações geológicas, podemos aí destacar inúmeros barramentos, tá, que foram construídos ao longo da bacia de drenagem, e esses barramentos, né, de certa forma, impedem que haja, então, esse fluxo fluvial, né, até as áreas estuarinas, até o baixo curso. Isso faz com que nós tenhamos um estuário, né, aqui eu estou lembrando, dando destaque ao estuário de Mossoró, nós temos um estuário dominado pelas marés. Isso vai representar, vocês podem acompanhando, na medida que eu vou passando os pontos aqui, vocês podem observar os níveis de salinidade, né, no canto superior direito da tela, né, são níveis de salinidade, dados que foram coletados diariamente, né, em momentos de pré-amar, desses diversos pontos aqui, né, dados que foram obtidos através, né, de empresas salineiras, né, que cederam esses dados para que nós pudéssemos trabalhar. E é importante destacar que essa intrusão, essa entrada de águas, dessas águas marinhas para dentro do continente, pelo esse canal estuarino, se dá até no seu limite por uma barragem, né, que foi aí construída, tornando, então, uma área completamente suscetível à hipersalinização. Essa hipersalinização, por sua vez, ela não se limita apenas ao canal estuarino. A gente sabe que existe uma dinâmica de marés e as próprias oscilações de maré. Então, a gente passa a ter inundações diárias, né, dessas planícies, e aqui eu vou dar um destaque a vocês, né, de como essa repercussão da hipersalinidade no canal, ela vem até as margens. Destaco, preste atenção a essas duas áreas aqui, né, reparem bem, elas na década de 80, com os solos expostos diretamente, né? 30 anos depois, né, essas áreas foram inundadas, né? Tornaram áreas úmidas, né, pela atividade salineiras, deixaram de ser ambientes desertos, passaram a ser áreas continuamente úmidas, porém, né, com destaque a esse outro trecho aqui, vocês podem observar, né, que mesmo nessa área que não foi inundada, ela permaneceu aquelas características semelhantes, né, ao que era, né, há 30 anos atrás, ou seja, a margem do canal até a delimitação dessa salina permaneceu com essa característica, né, em que, na verdade, ela trata, testemunha, né, que aqui nós temos uma planície de deposição evaporítica, tá, e que isso está, então, associado, né, aos diferentes gradientes, né, que se tem dessa planície, em que, em terrenos, né, de supramaré, aqueles que são inundados apenas as marés de Cisígia, e associados ao próprio contexto da semiaridez, nós vamos tendo continuamente a precipitação desses sais, né, que estão associados, né, diretamente a esse contexto próprio dos solos mal drenados, característicos dos gleisolos e das próprias elevadas taxas de evapotranspiração. Essa questão climática, inclusive, muito batida, né, que mostrou o potencial dessa área aqui, né, vocês podem observar esses gráficos aqui que mostram, né, a elevada deficiência hídrica dessa região, né, e avanços significativos também, do ponto de vista climático, foram feitos pelo professor Marco Túlio, da UFRN. Apenas aqui, até título de comparação, vocês podem observar, né, na costa do Ceará, tá? Outra área, né, mistuarina, mas a gente observa que há momentos do ano em que há excedência, enquanto o Rio Grande do Norte predomina a deficiência durante todo o ano, né? Então, isso fez, né, como o colega Olegário falou, né, ainda há pouco, né, sobre inclusive essa chegada dos europeus até a nossa costa, né, isso faz com que nós, agora adentrando no próprio registro da história social, né, lá no final do século XVI, início do século XVII, né, foi comum no relato dos colonizadores portugueses, né,
mas também espanhóis, holandeses, da formação natural dessas extensas várzeas salinas que haviam nessa região. Então, eles, como conheciam já, né, o procedimento de como poderiam fazer esse beneficiamento, começaram a implantar técnicas, né, para que houvesse um controle maior dessa produção, até que, com, né, o passar dos anos, né, o grande crescimento industrial brasileiro, a forte demanda do sal, porque o sal ele representa, né, está em torno de 80%, 90% das principais indústrias químicas, né? Então, houve um processo de modernização desse procedimento para a obtenção do sal marinho, em que nós temos aqui um exemplo clássico de uma das salinas, né, que é constituída por tanques rasos, interconectados, com esse propósito de fazer com que essa água circule e aumente o nível de salinidade, e como nós já vimos, e não só aumenta a salinidade, essa salinidade representa continuidade de depósitos evaporíticos que vão se precipitando. Até chegar nesse estágio final, que são chamados os cristalizadores, né, como a gente já viu lá de Gino Bassege, Copland, né, nesse nível de salinidade, né, 7, 8 vezes em relação ao nível do mar, da salinidade da água do mar, a gente tem a precipitação do evaporitalita, né, que é o mineral que é de maior interesse, né. Então, pessoal, além de destacar essas salinas como importantes sistemas econômicos, né, que passaram a ser por essa característica local, né, a partir da apropriação desses ambientes desérticos em que não se havia, né, possibilidade de colonização de culturas agrícolas ou mesmo espécies florísticas, né, pela elevada concentração de sais, essas áreas úmidas, né, que se tornaram úmidas, passaram a representar ricos ecossistemas, né, com uma fauna, um fluxo genético extremamente interessante, né, como já visto em outros estudos pelo mundo, e aqui um grande destaque, né, aos estudos feitos no Brasil, vindo através do professor Renato, da UFRN, né, que há 40 anos, né, começou a trabalhar essa linha sobre essa ótica enquanto um ecossistema, né, e que formou uma escola e que direto e indiretamente, né, contribuiu na formação, né, do professor Diógenes Costa, que vem avançando muito sobre os serviços ambientais que são prestados nesses ecossistemas úmidos de salinas, né, o próprio professor Rogério Fernandes Vasconcelos, da UFESA, que também fez levantamentos de biodiversidade nesses ambientes de salinas. Então, é importante destacar, temos um potencial, né, de natureza econômica, ecológica, mas também isso não se resume, né? É importante nós vermos essas planícies evaporíticas, né, como um importante patrimônio social, histórico, arquitetônico, paisagístico e cultural, né, como trabalhado nesse artigo, né, que nós participamos junto ao professor Diógenes Costa, professor Renato Rocha, e outros colegas, né, publicado na revista Sociedade e Natureza. Então, agradeço mais uma vez, fico à disposição para possíveis dúvidas e agradeço a atenção de todos. Obrigado. Parabéns, professor David, pela apresentação. Agora nós vamos dar início ao próximo momento, né, da nossa tarde, que são as questões, as discussões relacionadas aí à temática de hoje. Então, eu peço que quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, pode abrir o chat, pode abrir o microfone e a câmera, dizer de onde é que vem. Caso contrário, também pode colocar lá no chat que a gente vai fazer aqui as perguntas. Eu quero colocar só uma coisinha para o pessoal, enquanto se organiza. Por favor. Eu queria dar um recado aqui, que o Emiliano talvez não possa dar no final, que é a inscrição no Braspor desse ano, de 2020, continua, vai acontecer o evento, né, em 21, e as inscrições é até o dia 21/6, o envio de resumos. O site para acessar, gente, é santos20.redebraspor.org. Então, santos20.redebraspor.org, as inscrições até 21/6, tá dado o recado aí, gente. Matheus, se você estiver me escutando, você, por favor, verifica as perguntas que estiverem no chat e te organiza na ordem que forem feitas, tá? Certo, professor. Eu estou olhando aqui. Gente, quem quiser fazer as perguntas, já podem colocar aqui no chat, tá bom?
Tô esperando aqui algumas chegar. Eduardo, Felipe, Sim? só avisando aqui que eu mudei o meu acesso para entrar com a câmera aqui, né? Estou usando aqui o celular para Tudo bem. fotografar, tá? Então, só para informar. Já, enquanto não aparece nenhuma pergunta, né? Acho que eu vou começar logo fazendo uma pergunta para o David e para o Olegário. A gente conhece da importância do sal nas várias civilizações que passaram na história do planeta, né? E o sal, ele praticamente esteve presente em todas, né? Teve a sua importância aí ao longo do tempo na história. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco mais com relação à importância do sal no passado, né? E qual a importância hoje do sal? Quais as principais diferenças, né? Entre esses dois períodos, digamos assim, né? No passado e hoje, atualmente. Quais são as principais diferenças entre eles, né? Olegário, a gente poderia se organizar assim, eu acredito que fica até mais interessante. Se quiser, pode falar do passado e eu posso falar, né, do momento atual, né, À vontade. do que se apresenta. Bom, agradeço a pergunta, Eduardo. Realmente o sal sempre representou uma grande importância histórica, não é? Numa primeira fase, até foi uma forma de pagamento de salário, daí a sua palavra, não é? A forma como é etimologicamente reconhecido. E depois ele representou uma elevada importância precisamente na questão da salga, não é? Da possibilidade de se manter as características do produto de forma a conseguir se exportar numa altura em que cada vez mais novas rotas, novos pontos comerciais se uniam, não é? Por novas rotas comerciais. Ultimamente, depois houve uma fase que o David até referiu, e eu esqueci-me de referir na minha apresentação, a frase em que o sal foi muito importante para a indústria, não é? No caso da Araruama, nós também temos esse exemplo pela Alcalis, uma empresa que se instalou e utilizava precisamente o sal da laguna para a barrilha. Ultimamente, o sal perdeu o vigor que tinha, devido principalmente aos novos métodos de refrigeração, embora haja um novo interesse, um renovado interesse no produto, nomeadamente na questão, por exemplo, da culinária gourmet, na estética, na saúde, como produto utilizado mais nessas áreas. Passo para o David. Então, eu agradeço a pergunta, Eduardo. Então, inicialmente gostaria daqui de registrar a presença, né, passei dando uma olhadinha nas pessoas que estavam aqui, né, vi colegas dos meus tempos de graduação, da UFRN, em Caicó, né, o pessoal da UFER, então também sejam todos bem-vindos, né, quem não participa ainda da Rede Braspor, né, sejam desde já todos convidados. Né. Então, pegando um gancho, né, do que o professor Legário acabou de comentar, né, eu, durante meu período de graduação, meus anos iniciais, né, enquanto profissional, tive a oportunidade de vivenciar diretamente, né, o contexto, né, né, o contexto econômico, produtivo, de gerenciamento, de gestão, né, desses ambientes, né. Então, eu tive a oportunidade de realizar estágios, né, em empresas salineiras locais, e, né, a gente acabou, de certa forma, encontrando, né, uma realidade que, inclusive, ela é extremamente ainda carente, né, muito embora os grandes avanços que houveram, né, dos grandes pesquisadores, mas ainda, de fato, há uma carência muito forte, né, de informações científicas, né, que possam compreender o quanto essa área é particular, e a gente não pode generalizá-la, né, por todo um restante de litoral, né. Nós temos, sim, ambientes de exceção, né. Então, do ponto de vista econômico, né, o sal, né, como o professor Legado já comentou, né, ele tem a sua importância, inclusive, enquanto moeda de troca, lá desde o Império Romano, né, e aqui mais puxando um pouco para a nossa costa
Nordeste. Gente, acho que a conexão do David deu uma caída, a gente vai aguardar ele ver se retorna. David, me escuta? Bom, enquanto o David tenta voltar com a conexão, Matheus? Professor Eduardo, nós temos a pergunta do Renan. Pronto. Renan, já pode ligar o microfone e fazer sua pergunta. Gente, antes do link de certificado já está disponível, tá? Olá, Matheus. Pronto, estou te escutando, Renan. Pronto. Bom, na verdade, eu gostaria de perguntar no sentido da operacionalização dessa atividade salineira, né? Por exemplo, se a gente pegar as atividades de agricultura, a gente sabe que houve uma modernização tecnológica ao longo das últimas décadas, o que permitia em um espaço menor você ter uma produtividade maior. Usando essa mesma lógica, né, partindo aí para a atividade salineira, isso também foi observado nessa atividade, e por consequência disso, foi observado algum tipo de redução de impacto ambiental associado à ocorrência dessa atividade? Olegário, você pode responder enquanto o David ele não retorna. Bom, portanto, a região de estudo que eu analisei, no caso brasileiro, em Araruama, realmente houve a tentativa, digamos, reiterada de introdução de novas tecnologias, mais nos finais do século XIX, inícios do século XX, temos várias documentação que o refere, como por exemplo, tentarem cobrir as salinas para que as chuvas não desfizessem cristalização, a utilização de tanques, portanto, com queima de combustível de lenha para efetuar a cristalização do sal. Temos várias tentativas. Na verdade, nenhuma delas acabou por ser rigorosamente implementada. Acabou por se manter, de certa forma, o conhecimento tradicional, muito dele provindo precisamente da colonização portuguesa, não é? Até porque grande parte daquelas famílias, ainda hoje há um estudo muito interessante, uma dissertação de mestrado para aquela área, que demonstra que grande parte das famílias que atualmente ainda possuem algumas das salinas na região, portanto são de origem portuguesa, de constituição de passados são de origem portuguesa, e muitas das técnicas utilizadas em Portugal foram introduzidas naquela área. Muitas delas utilizadas na Laguna de Aveiro e também na região da Figueira da Foz. Normalmente são técnicas tradicionais de evaporação, de construção de estanques, etc. Para períodos mais recentes, eu não tenho conhecimento que, pelo menos naquela área de estudo, que haja portanto, uma industrialização muito forte. É certo que tem ali algumas empresas que ainda fabricam o sal, e se calhar era uma questão mais, portanto, que o colega saberia responder melhor, uma vez que é mais o estudo dele, e ele trabalhou diretamente com as salinas e com as empresas. Eu sinceramente não tenho muito esse conhecimento, mas na verdade é que essa tentativa de introdução de métodos mais adiantados, no caso de Araruama, surge no século XIX, e aliás era uma das formas de beneficiar da atribuição de salinas por parte das entidades governativas, era precisamente apresentar esses métodos industriais para conseguir um pouco de terra para poder implementar as salinas. Professor David Hélio? Sim, estou de volta. Pronto. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Você pode concluir o que você estava falando, e se o Renan também depois quiser fazer
a mesma pergunta que ele fez anteriormente, para poder ser complementar, o Renan também pode falar aí, tá certo? E aí depois a gente passa para a Tá próxima. certo. Vocês me ouviram até onde? Que eu acabei perdendo aqui o sinal. Acho que nessa troca aqui do celular, tudo deu algum problema. Não sei se foi aquele despacho que eu coloquei aí também, que o pessoal estava comentando que ia dar errado. Então, até onde vocês me ouviram? Pode conferir, por favor? Confesso que... Felipe? Da minha parte, também certinho de onde estava, eu já não lembro mais. Também não. Ah, né? Não, então pronto. Então, eu vou só fechar essa parte da pergunta, né? Então, assim, né? Com o grande desenvolvimento industrial que o Brasil teve a partir da década de 70 para cá, o governo brasileiro, né, passou a investir nessas áreas de potenciais, né, que tinha, né, nessa porção da costa do Rio Grande do Norte. Então, né, fez com que houvessem diversos investimentos, né, trouxe a modernização desse extenso parque salineiro, né, e fez com que, então, né, a produção do Brasil crescesse bastante, né, se tornasse aí, atualmente, em torno de 6 milhões, né, o Rio Grande do Norte produz 5,5 milhões de sal, né, então, com essa característica própria, né, a modernização do setor, a grande necessidade, né, de expansão industrial do Brasil, e lembrando que o sal marinho é matéria-prima, né, de cerca de 85, 90% para toda atividade industrial química, das principais atividades industriais químicas, né? Então, até destacar sobre isso, dessa necessidade de escoar esse sal aqui extraído até os grandes mercados industriais, consumidores do Brasil, né? A costa lá do Rio de Janeiro, São Paulo, né? Principalmente na região sudeste, ele foi construído, inclusive, um porto aqui em alto mar, tá? Uma vez lembrando que a gente tem uma costa, né, como ela tem uma plataforma relativamente rasa, não conseguiam atracar os grandes navios, né? Então foi construído esse porto em alto mar, que fica a cerca de 20 e poucas milhas náuticas de areia branca, né, na costa, entre a divisa do Ceará e Rio Grande do Norte, né, em linha reta. Tá? Então hoje, né, diga-se de destacar, né, que há uma grande, sim, uma contínua, uma grande demanda, né, não só em termos para alimentício, mas a indústria em geral. Ok? Ok. Renan, você quer fazer a pergunta ao David também? Posso sim. Bom, boa tarde a todos novamente. Deixa eu aproveitar até para cumprimentar o professor Davis, o professor Olegário, né, pelas excelentes contribuições, e que bom saber que essa linha de pesquisa está tendo aí importantes contribuições, né, de vocês. Bom, David, no caso, o questionamento ele está mais associado à questão dos impactos associados à atividade salineira, certo? Sabendo que a gente tem, por exemplo, do ponto de vista de operacionalização de outras atividades, como eu pus o exemplo aqui da agricultura, né, houve uma modernização nos últimos anos, em que, em um espaço menor, né, você consegue produzir mais. Eu queria saber se essa colocação também se aplica à atividade salineira do ponto de vista de operacionalização, se ela se modernizou, e se essa modernização ela também está ligada a uma redução desses impactos, né, se é algo concomitante ou não. Então, a dúvida é mais nesse sentido. Tá ok. Então, Renan, agradeço pela pergunta bastante interessante. Eu queria dividir ela em dois momentos, né? Primeiro, inicialmente, essa grande demanda de produção, e lembrar que nós tínhamos aqui uma atividade secular, né? As primeiras doações de terras para fossem implementadas atividades salineiras nessa região, né, datam aí do século XVII, né, assim, a visão sobre o meio ambiente, né, ainda não se tinha bem isso. Com o avanço, né, principalmente a instituição do Código Florestal de 65, de 2012, o monitoramento sobre essas áreas se tornaram mais rígidos, né. E como é que se dá essa própria rigidez? Primeiramente, do ponto de vista de instrumentação legal, né, nós temos, no estado do Rio Grande do Norte, há legislações específicas, né, como termos de referências, para que essas empresas, elas, desde o seu processo, né, de planejamento, mas de instalação, operação, né, para que ela tenha a sua licença renovada, há sim uma legislação vigente específica, né, no que concerne principalmente, né, nos descartes que são feitos, nos monitoramentos das APPs a elas associadas, APPs de curso de rio,
apps de áreas de mangue, né, de mangue e de manguezal, também nós temos próximo a ecossistemas constituídos e não apenas franjas de mangue, né. Então, nós temos, sim, no Rio Grande do Norte, instrumentos, né, que estão sendo aplicados disso aí. A gente tem uma carência, né, que embora, né, os estudos científicos, né, que citei ainda há pouco, né, que vão sendo aqui realizados nas últimas décadas, né, ainda não há, né, isso talvez até uma falha de nós que estamos na academia, disso chegar até a sociedade. Né. Isso faz com que a compreensão da particularidade desse ambiente, ela seja generalizada a outros litorais que têm características completamente distintas, né? É só você virar a costa do Rio Grande do Norte que a coisa muda completamente, né? Em termos de dinâmica, de processos, enfim. Né? Outra coisa, para a produção de um sal de melhor qualidade, né, é preciso que o sal, o mineral halita, ele é formado a partir esses tanques, né, eles são rasos, interconectados, e eles vão chegar a um nível de salinidade, né, que vão fazer com que haja condições termodinâmicas, né, que vão começando a se agrupar, esses pequenos núcleos, e vão gerar um núcleo maior em formato cúbico. Então, é a partir daí onde a gente vai tendo, né, o crescimento e formação de cada rocha evaporítica, de cada mineral halita. O que é que isso acontece? Se esse líquido que está ali formado, ele não for com elevada pureza, né, a gente não consegue ter um produto de qualidade. O que é que acontece? O mercado acaba exigindo que haja um controle desses sistemas. Então, é por isso que as salinas elas constituem como os importantes ecossistemas, em que, não só visando essa necessidade de purificar essas águas, mas a manutenção desse ecossistema todo salino, que é capaz de nós termos aí inúmeras espécies que realizam serviços ecossistêmicos, com o próprio sequestro de carbono, né, apontado aí pelo professor Diógenes Costa, e espécies que são filtradores biológicos das inúmeras impurezas das águas que vêm, né, dos esgotos aí, pelos canais estuarinos e gamboas, né? Os filtros biológicos se tem, né, estudos feitos pelo professor Renato, e que isso faz com que nós tenhamos uma otimização, né, uma melhor qualidade da produção de sal, inclusive dos últimos anos para cá, fazendo com que nessa região pudesse, em pequenas áreas, passar a produzir e coletar um sal que é mais, digamos assim, mais refinado, que é o chamado flor do sal, que historicamente está muito até associado à história, né, de Portugal, da França, né, que há séculos eles trabalham com esse tipo de sal. E aqui do Rio Grande do Norte, né, principalmente, essa questão vem se modernizando bastante, melhorar a qualidade, melhorar em vias de gestão, né, e destacar essas empresas hoje em dia, todas elas têm uma comissão interna de meio ambiente, fazem monitoramentos diversos, né, e isso, inclusive, quem tem curiosidade pode ver até no site do órgão aqui do Rio Grande do Norte, o IDEMA, né, existe, né, termos condicionantes específicos para esse tipo de ambiente, coisa que em alguns outros locais ainda carece, né, alguns trechos dos litorais a gente ainda carece, né, de ter uma legislação aplicada a determinado tipo de meio de ocupação, tá ok? Não sei se contemplei a sua pergunta. Grato, David, contemplou sim. Obrigado. Matheus, a próxima. A próxima pergunta é da Carol Souza, doutoranda do PropGel, e ela pediu para eu ler para ela, certo? E ela está direcionada aos dois professores. Ela dá boa tarde e agradece pelas explanações e pelas pesquisas desenvolvidas na planície costeira. E ela pede para os professores falarem sobre as principais ameaças nessas planícies frente às pressões humanas e às mudanças climáticas. Olegário, quer começar? Bom, muito obrigado pela questão. Na verdade, poderíamos até dizer, de certa forma, que a maior ameaça é o próprio homem, é a própria ocupação dessas regiões, não é? Porquê? Porque, por um lado, pela elevada concentração urbana, que acaba por traduzir todos os problemas que o David falou há pouco, a questão da poluição dos lençóis freáticos,
a questão da dessalinização, digamos, da própria laguna, não é? Da própria água, e vários problemas relacionados com os ecossistemas, com a proteção das espécies que lá habitam e que são importantíssimas para a manutenção desses ecossistemas. Por outro lado, nós temos uma população, e aqui refiro-me especificamente ao caso da Laguna de Araruama, mas que pode ser verificado em várias situações, como no caso, por exemplo, português que eu estudei, a Laguna da Aveira é exatamente o mesmo problema. Nós temos população exposta a graves problemas, nomeadamente de erosão costeira e do aumento do nível do mar, que pode desembocar portanto, em fortes vulnerabilidades para essas populações que estão situadas nesses litorais. Aliás, historicamente, por exemplo, no caso da Aveiro, nós temos a situação com o fechamento da Restinga Arenosa, nós tivemos uma situação muito grave ao longo do século XIX, relacionado com doenças nas populações que estavam no entorno da laguna. Então, nós, neste momento, eu acho que seria interessante ter toda uma gestão costeira, que teria de ser uma gestão costeira integrada, como é defendido por vários autores, entre outros, o professor Albeirinho, que está aqui presente, uma gestão costeira integrada que contemple toda essa ocupação humana do território e considerando não só o litoral, mas também as suas áreas de influência, no caso também portanto, as bacias hidrográficas, não é, que pertencem a cada região, porque digamos que é um nível de complexidade muito grande e que atinge essas regiões com muita premência, digamos. Então, seguindo ao que o professor Olegário comentou, acredito que a própria ocupação humana em si já se constitui uma certa pressão ao ambiente, né? Mais um pouco aqui na costa do Nordeste, né? A gente pode, né, o relato das pessoas mais antigas, né, que viviam sobre essas áreas, né, falavam que, né, tinham extensos ambientes desérticos, né, e até nos termos populares, os historiadores aí chamavam dos desertos salinos, ainda tão presente isso aí, e que inclusive geravam, né, os ventos fortes característicos da área semiárida, né, geravam poeiras e se adentravam, né, até as cidades. E isso muito comum, inclusive, em Mossoró, né, cidade do Rio Grande do Norte, né, em que com a inundação dessas salinas, né, trouxe isso aí, essa estabilização do ambiente úmido diminuiu esse problema em termos de saúde. A própria introdução também do iodo, né, uma vez os problemas de saúde humana para controlar, né, se tiver alguém da área da saúde, inclusive, pode até comentar melhor sobre isso, mas a adição do iodo ao sal, né, uma vez que haviam problemas, né, de saúde no Brasil, bócio, hipertiroidismo, algo desse tipo, eu não entendo muito bem, que então se optou por incluir o iodo, né, no sal, porque era algo que estava na mesa de todas as pessoas, né. Em termos ainda de pressões, de fato, né, a gente precisa, né, de fato, ter um ordenamento, né, de ocupação desses locais, né? São ambientes que estão aí seculares, sim, mas são precisos cada vez mais que sejam, né, vigiados, monitorados, né? Para que haja um maior potencial de uso sustentável dessas áreas, né? Principalmente, né, no que tange, né, não só no seu ponto de vista econômico, mas também dos seus próprios serviços são prestados, inclusive, né, de importância por serem áreas úmidas, né, de importância global, né? Uma vez que nessas áreas aí nós temos, então, serviços de propriamente ciclagem de carbono, né, de alguns outros gases aí, que estão diretamente associados aos próprios efeitos das mudanças climáticas, né. Existe outra questão também, né, a isso já não perpassa somente a atividade de salineira em si, mas uma generalização, né, sobre essas relações do que seriam essas planícies, né, como áreas futuras de abrigo de manguezal em cenários de mudanças climáticas, né, e isso a gente precisa também revisar um pouco mais sobre o que se daria esse comportamento, né, então fica desde já uma provocação, o pessoal que está na academia, né, que a gente possa, então, buscar estudos, né, novas perspectivas, né, em vias de prognóstico do que seriam essas áreas, né, em cenários de mudanças climáticas, de
avanço do nível do mar. Se então nós, ao invés de teríamos, né, expansão de áreas de manguezais, se nós não teríamos, então, a maior extensão de áreas hipersalinas, né, uma vez que nós estamos, né, numa área que ela é particular, como a gente comentou ainda há pouco, principalmente para a sua forçante climática. Obrigado. Matheus, a próxima. Nós temos a pergunta do Francisco Wellington. Francisco, já pode ligar o seu microfone e fazer sua pergunta. Ok, boa tarde a todos. Queria parabenizar os professores pela excelente explicação da temática. Minha pergunta tendo em vista ao crescente setor turístico, né, sobretudo a partir da década de 90, no Ceará, eu queria saber o seguinte, em que aspecto essa intervenção antrópica, né, na área litorânea poderia interferir nessa atividade, ou seja, nas planícies de sal, né? Se há uma interferência direta, se há possibilidade de um desenvolvimento desse setor que está, né, abrangendo outras áreas, sobretudo do setor econômico, setor turístico, né, imobiliário. Eu queria saber se esse avanço ele ameaça essa atividade, né, relacionada às planícies salinas, e se há uma possibilidade, se há uma expectativa de associar esses dois setores da economia de modo que essa atividade seja preservada. Então, eu queria saber a opinião dos dois professores em relação a isso. Obrigado. Olegário? Muito obrigado pela colocação. Eu não deu para entender muito bem a pergunta, que houve algumas falhas, mas julgo que tinha a ver com os problemas relativos à ocupação humana, portanto, em relação às salinas, não é? No caso de Araruama, o principal problema que afeta as salinas da região devem-se precisamente à ocupação humana, portanto, ao aterro de antigas salinas para a construção imobiliária. É uma zona que se tornou bastante procurada pelo turismo, como eu referi na minha apresentação, e então nos últimos anos tem-se observado um crescendo de construção urbana no entorno lagunar e inclusive numa APA, numa área protegida, não é, de proteção ambiental, onde, portanto, o espaço é ocupado com graves consequências, não só pelo desaparecimento das salinas, que, como já foi aqui falado, representam um património da região e do país, mas também com problemas relacionados aos ecossistemas. Por outro lado, o que é que pode ser feito? Realmente há muita legislação atinente à tentativa de resolução desses problemas. No entanto, como é sabido, nem sempre as coisas correm pelo melhor, não é? E nem sempre a legislação é respeitada, tanto por quem gere como por quem está a prevaricar. Na minha opinião, eu acho que deveria haver uma revalorização portanto, das salinas e da tradição da salicultura e talvez, como o João que deve ter referido, acho que foi isso que eu entendi na sua colocação, haver uma agregação do setor turístico a essa questão das salinas e da história do sal, talvez que essa revalorização patrimonial das salinas proporcionasse não só a manutenção desses espaços para visitas, para depois podiam ser abertas a outras questões, não só relacionadas com o património histórico, mas também geológico e outros tipos de questões patrimoniais, talvez com a construção de museus, de visitações aos locais. Acho que seria uma das maneiras de revitalizar esses espaços e de os manter. É algo que tem sido feito, embora ainda de forma ténue, na Laguna da Aveira, em Portugal, e tem mostrado bons resultados na questão da manutenção desses espaços. Obrigado. Então, agradeço a pergunta do Francisco Wellington e também a pergunta anterior da Carol. Então, aqui no Nordeste do Brasil, né,
eu concordo plenamente com o professor Olegário acabou de falar. Eu acredito que falta, sim, um investimento maior, inclusive em termos de estrutura, né, para que pudessem receber pessoas, demonstrar um pouco dessa história, dessa arquitetura, né, desses ambientes tão interessantes, particulares, que fazem parte da história do Brasil, né, como a gente pode aqui bem observar. Na costa do Ceará, algumas salinas que ainda tem, litoral de Capuí, né, a divisas com o Rio Grande do Norte, e também já na divisa com o Piauí, eu particularmente desconheço se há, né, neste momento, alguma iniciativa de ordem turística, né, de inserir, de repente, essas áreas em roteiros turísticos e tal. Enquanto do Rio Grande do Norte, né, eu já vi alguns, né, sites, blogs, né, direcionados à criação, ou já à própria instituição, um chamado Roteiro do Sal, né, que perpassa, né, por fazer caminhos por essas áreas de salinas, né, para que as pessoas vislumbrem aquela fauna que, inclusive, está ali presente, né, a fauna diversa, né, a gente tem catalogado, né, alguns estudos, né, principalmente do pessoal, né, da UFRN, da UFES, catalogaram aí várias espécies faunísticas, né, pássaros e tal, que escolhem essas áreas, né, para se reproduzirem, se alimentarem. Então, é uma universidade bem interessante, que, inclusive, é muito trabalhado isso, né, além de visualizar toda essa biota, mas também os banhos, né, para purificar as chamadas mazelas, né, tirar as impurezas do nosso corpo, né, como isso é muito forte, né, lá em Portugal, na França, no Mar Morto, nas áreas mediterrâneas e tal. Então, vejo que há, sim, uma necessidade de avançar do ponto de vista do turismo, né, fazendo esse resgate desse nosso potencial. Agradeço. Ok, obrigado, professor, foi bem esclarecedor. Obrigado. Matheus, a nossa última pergunta. A última pergunta é do Leonan Cessário. Leonan, já pode ligar seu microfone e fazer sua pergunta. Leonan? Matheus, eu acho que você pode ler. Pronto. O sal rosa do Himalaia é realmente feito no Himalaia e por que ele é tão caro? Essa é a pergunta. Para os dois ou... Ele não especificou. Acho que os dois podem responder. Ou... Olegário, quer comentar? Bom, eu acho que vou deixar para o David, se ele conseguir responder, porque extravasa completamente aquilo que eu sei, não faço a mais pequena ideia do porquê de ser mais caro, talvez por ser um produto tradicional também, um produto de uma área diferente, não é? E devido aos métodos de produção e também o acréscimo do valor pelo seu transporte, entre outras questões, mas sinceramente é uma boa questão porque não faço a mais pequena ideia. Muito obrigado. Bem, vamos lá. Esse sal do Himalaia, né, essa coloração rosa, de fato, ele é feito lá, extraído, né, lá no Himalaia, e ele é tão caro porque ele vem do Himalaia, né, e associado a ele, né, vem toda hoje em dia, uma logística, enfim, propagandas, né, que é um sal puro e tal, e etc. Então, assim, o que é esse sal do Himalaia, né? São áreas, né, que em tempos remotos tiveram alguma conectividade, ambientes marinhos, né, e lá ficaram concentrados minerais halitas, né, mas o que acontece? Essas áreas, né, não possuem esse contato direto, e quando há chuvas, né, ou qualquer aporte né, de componentes líquidos que não são provenientes do ambiente marinho, a gente tem alteração das propriedades iônicas, né, e isso acaba interferindo na própria dureza e qualidade desse tipo de sal. Então, o que é que isso quer dizer?
ele é um sal que é extraído diretamente, a gente tem um contexto semelhante ao sal, que é extraído, né, através, né, no Chile, na Bolívia, na Argentina, aqui no contexto dos altiplanos andinos, né, uma característica propriamente semelhante, ele é extraído diretamente, não há todo esse processo que a gente observa aqui. Só que ele é um sal que deixa, de fato, né, principalmente os químicos, né, o pessoal que anda trabalhando mais isso aí, já vi algumas matérias, inclusive o pessoal que está culinário da mesa, ele não tem essa pureza, toda essa qualidade. Então, se eu lhe dissesse que se você quer comprar um sal caro nesse momento, eu lhe diria que você comprasse a flor do sal, né, que quando ela vem produzida, extraída, esse é o sal que concentra os diversos sais, né, os diversos sais em concentrações próximas e semelhantes, né, e tem uma maior diversidade. Não só uma concentração específica maior do cloreto de sódio, mas de diversos outros, né, o próprio magnésio, sulfato, você tem na flor do sal, né, que ela é um estágio de precipitação anterior ao do mineral halita, você tem essa maior agregação desses sais, né. E é importante destacar tanto a flor do sal como o sal vindo do Himalaia, né, são esses sais que chegam comercialmente, né, eu até tenho uma certa dúvida quanto a isso, se eles já são adicionados e outro, né, uma vez que já o sal comum marinho, né, como chamado, vindo do NaCl, cloreto de sódio, né, extraído diretamente do mineral halita, esse por lei, né, aqui no Brasil, ele é adicionado e outro. Então, é mais essa questão. Ele é caro, porque ele vem do Himalaia, mas aqui você tem sal mais barato e melhor, né, a flor do sal. Okay? Tem na realidade, acho que para a gente fechar até, Eduardo, pedir essa licença, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, escutando principalmente a tua fala, David, a gente já conversou também mais cedo, dá para ver, assim, ó, o tema do sal e das salinas, a gente tem muita coisa, e tu fala algo em determinado momento, foi na tua outra resposta até, que tu fala de compreensão das particularidades, enfim, do trabalho, assim, dos locais, um esforço de comunicação, né, de como valorizar. Eu queria te perguntar, quando tu termina o doutorado, tu tem um produto, tem um material, onde é que tu vê hoje as falhas, onde é que estão as principais demandas, se elas são de interesse público ou interesse político, por exemplo, uma valorização de uma rota do sal e dessa interação para que essas compreensões particulares que tu fala consigam ser compreendidas por todos ou por um número maior. Não sei onde é que tu vê isso para essa valorização acontecer hoje, dentro do cenário, logo em seguida, depois do teu doutorado e o que tu já tem de conhecimento, e aí eu faria essa mais específica, assim. Então, Felipe, agradeço pela pergunta, uma ótima pergunta, bastante desafiadora, inclusive, né? A gente fala, né, que há uma maior necessidade de né, transportar esse conhecimento, né, essa particularidade, né, e a gente acaba, de fato, assumindo isso aí. Então, assim, além do turismo, né, esse turismo, digamos, turismo consciente, né, de trazer essa visão distinta do que é esses ambientes, né, que não são áreas meramente econômicas, né, eu particularmente vejo muito mais por outras características. A gente aqui que está na academia, nós temos um compromisso, né, contínuo de levar o que nós produzimos para a sociedade. Eu vejo, por exemplo, momentos como esse extremamente interessantes, né, porque cada vez mais as pessoas estão acessando os meios sociais, etc., e esses são momentos oportunos da gente discutir não só essa particularidade, né, das planícies pré-salinas, mas de diversas outras coisas, né, que ficam, por vezes, guardadas, engavetadas na nossa academia. Ao passo que, como nós temos uma região que ela é extremamente particular, né, eu, por as experiências de tanto viver por essas cidades, né, que a gente tem, conheço várias pessoas, a gente observa que há uma distância, né, por vezes, das próprias escolas, digamos assim, né, as escolas que estão formando futuros geógrafos, futuros historiadores, futuros engenheiros, aquelas próprias escolas locais, né, terem momentos destinados a que seus, né, alunos compreendam que eles estão numa região, né, que ela é particular, ela é singular. Então, eu vejo que há uma carência, né, desde a própria base. Tá? E isso vai repercutir, né, diretamente até lá na academia, e nós da academia, a gente tem um compromisso de tentar
suavizar e, de repente, trazer uma nova perspectiva de um olhar diferente sobre aquilo, né, que nós nos colocamos a estudar. Não sei se eu contemplei sua pergunta. Não, me sinto contribuído, me sinto tranquilo. Obrigado. Pronto, obrigado, David. Eu queria agradecer as excelentes apresentações do Olegário e do professor David, as perguntas aqui realizadas, e aí a gente, já indo para o nosso final, tem alguns avisos para dar, tá, pessoal? Os certificados da palestra do professor Alvirinho já estão prontos, tá certo? E o professor Davis tem um aviso também para dar. Davis? Obrigado, professor Eduardo. A todos que participaram da primeira palestra do Maré Alta, a gente vai regravar na próxima semana, tá? E vai disponibilizar ela na íntegra para todos. A palestra de hoje também, as duas conferências estão gravadas e também serão disponibilizadas. Todas ficarão no canal do YouTube do LGCO, que o Dudu vai falar agora um pouquinho mais para vocês. Bom, pessoal, como o professor David já colocou, as nossas próximas duas lives, né, da professora Joana Gaspar, no dia 16, às 16 horas, e da professora Lidriana Pinheiro, dia 19, ocorrerá também às 16 horas, e elas serão realizadas no nosso canal do LGCO, basta colocar lá no YouTube LGCO, que ele aparece, tá? Então, peço aqui já de antemão que vocês sigam o nosso canal, já se inscrevam lá no nosso canal para receber os alertas das palestras que serão postadas, né, essa e a anterior do professor Alverinho, e as novas que irão ocorrer na próxima semana, tá? Bom, em nome do LGCO e da Rede Braspol, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, professores, alunos, técnicos, para a nossa segunda live, né, de hoje, do projeto Maré Alta. Gostaria de agradecer a presença do colega de mediação, Felipe Nóbrega, agradecer também o convite do professor Deis para estar aqui mediando, agradecer também ao professor David L, professor Olegário também, por estar presente aqui com a gente. Isso também, desejo um abraço a todos, obrigado por estar até agora com a gente aí, foi uma oportunidade para todo mundo, agradeço Eduardo, ao convite do Davis, agradeço David e o Olegário, e com um abraço para todos. Pessoal, abraço a todos e bom final de semana. Até a próxima live. Abraço a todos, agradeço a atenção, parabéns pelo evento. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, foi um bom evento e um abraço a todos, um bom fim de semana. Todos, obrigado. Valeu.